Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. E o tema que parece conectar os principais movimentos de hoje, assim, é o da gestão ativa se tornando cada vez mais sofisticada. É verdade. A gente está vendo gestores que, sabe, deixaram de ser meros administradores de imóveis para se tornarem verdadeiros estrategistas financeiros, usando criatividade, estruturações complexas para gerar valor. Exato, é um outro nível de jogo. Vamos mergulhar em alguns casos que ilustram perfeitamente essa tendência. Para começar, já temos um que foge do comum. O RCR11, que é um fundo de recebíveis, um fundo de papel, protagonizando uma notícia sobre a venda de um imóvel físico. Isso por si só já chama atenção, não é? Totalmente. Geralmente, quando um fundo de CRI tem um imóvel na carteira, é porque ele teve que executar a garantia de um devedor. Vira um problema, né? Exato, um problema para resolver. Mas aqui, o RCR11 está transformando essa situação numa oportunidade muito estratégica. O fundo anunciou um memorando para vender 7 andares do edifício Morumbi Plaza, lá em São Paulo. 7 andares? E o valor é de 60 milhões de reais, certo? Isso, 60 milhões de reais. Mas o que realmente me chamou a atenção não foi nem o valor, foi a estrutura do negócio. Parece que tem umas condições, assim, bem atípicas para a venda ser fechada. E é aí que está o pulo do gato da gestão. A conclusão do negócio depende de algumas condições precedentes, como o mercado chama. Sei. A mais fascinante delas é que o comprador ele precisa apresentar e ter aprovado pelo condomínio um plano de investimentos para o prédio. E esse plano não é qualquer coisa. O que ele prevê? Ele prevê um retrofit completo da fachada, das áreas comuns, das instalações. Peraí, vamos entender isso direito. Quer dizer que a venda do imóvel pelo fundo está amarrada a uma reforma que o comprador vai fazer e financiar? Exatamente isso. Isso é o contrário do usual. Normalmente o vendedor reforma para valorizar o ativo antes de vender. Que mecanismo inteligente é esse? É uma inversão da lógica tradicional que traz, assim, enormes benefícios para o fundo. Primeiro, o RCR11 não precisa gastar um centavo com a reforma. Ele vende o ativo como está, mas garante em contrato que ele vai ser modernizado. Segundo, isso mitiga o risco. De que forma? Ao condicionar a venda à aprovação do retrofit, o fundo se assegura que o comprador tem capacidade e compromisso para revitalizar o prédio, o que valoriza o entorno e, indiretamente, a própria transação. Entendi. Então, em vez de gastar capital numa reforma para talvez conseguir um preço melhor, o fundo terceiriza esse investimento para o comprador e trava isso em contrato. É uma forma de destravar o valor do ativo sem assumir o risco da obra. Exato. É um novo paradigma para fundos de papel que acabam com ativos físicos em mãos. Eles não estão só se desfazendo de um imóvel, estão usando a venda como um catalisador para a valorização do empreendimento todo. Puxa, um belo exemplo de gestão criativa. Com certeza. E essa criatividade para destravar valor me lembra outra história, mas que levou mais de uma década para se resolver. Ah, já sei qual é. O caso do RBVA11 com a Caixa Econômica. Lá a chave não foi a criatividade do momento, mas a paciência e a força de um contrato antigo, certo? Perfeitamente colocado. É uma aula de um tipo diferente de gestão ativa. É a gestão da paciência estratégica. Paciência estratégica, gostei. Sim, porque estamos falando de um processo que começou lá em 2012. O fundo assinou um distrato parcial com a Caixa, devolvendo 3 imóveis que ao longo de 13 anos não tiveram a documentação regularizada. 13 anos, é muito tempo. Muita gente no mercado teria se desfeito do problema, talvez aceitando um acordo ruim só para seguir em frente, né? Sem dúvida. Mas o que permitiu ao fundo ter essa paciência toda e, no fim, sair ganhando? A genialidade estava na amarração do contrato original. E o que tinha nesse contrato? 2 cláusulas cruciais. A primeira, a responsabilidade pela regularização da documentação era toda da Caixa. O fundo não tinha que mover uma palha. E a segunda, a mais importante. Qual era? O contrato previa que, em caso de distrato, o valor pago lá em 2012 seria devolvido integralmente, corrigido pelo IGPM. Então o tempo, que para muitos seria um inimigo,
na verdade, estava trabalhando a favor do fundo com o IGPM correndo ano após ano. Exatamente, o fundo transformou um problema jurídico, um verdadeiro abacaxi, numa aplicação financeira de longo prazo. Incrível. No final das contas, o RBVA 11 recebeu de volta 31,7 milhões. Isso gerou um lucro líquido de quase 17,7 milhões, ou 0,11 por cota. E o mais impressionante? A rentabilidade. A rentabilidade. A taxa interna de retorno, a TIR, dessa operação foi de 16,9% ao ano. Uau! É fundamental entender o que esse número significa. 16,9% ao ano por 13 anos é um retorno que supera a Ibovespa, supera muitos investimentos de ponta no mesmo período. E tudo isso vindo de um ativo que estava, na prática, parado e problemático. Nossa. É uma performance espetacular e demonstra como a estruturação contratual é a base de tudo nesse mercado. Além do ganho de capital, a operação ainda limpa o portfólio, reduz exposição ao setor bancário e fortalece o caixa. É a prova de que, às vezes, a melhor jogada da gestão ativa é saber esperar, né? E exercer um direito contratual no momento certo. Exato. E de uma gestão que soube resolver um problema do passado com maestria, vamos para uma que está redesenhando completamente o seu futuro, numa escala monumental. Ah, o XPML11. O gigante de shoppings da XP. Sem dúvida. O relatório de novembro já vinha bom, mas ele foi totalmente ofuscado por um fato relevante agora no início de dezembro, que anunciou simplesmente a maior venda da história do fundo. Maior venda da história. O XPML11 vendeu suas participações em 9 shoppings para um fundo da gestora Risa. 9 shoppings de uma só vez. O volume é impressionante. Estamos falando de uma transação de quanto? O valor total é de 1,650 bilhões de reais. 1,650 bilhão? É uma cifra de redefine o portfólio e o fundo já recebeu mais de 1 bilhão à vista, o que dá uma liquidez imediata gigantesca. Certo. E a estrutura do pagamento tem outros detalhes, né? Sim, tem uma parcela futura e algo bem interessante. O reinvestimento de parte do valor pelo próprio XPML11. Ah, é verdade. O fundo reinvestiu uns 191 milhões numa cota subordinada do fundo comprador. Para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? Ele não saiu completamente do negócio. Exatamente. Essa cota subordinada funciona como uma aposta secundária no sucesso desses shoppings. Pensa assim, o investidor principal da cota sênior tem a preferência para receber os lucros. Ok. A cota do XPML11 é subordinada, ou seja, ela só começa a receber o retorno dela depois que os outros já receberam o deles. Implica mais risco, claro, mas Tem um potencial maior. um potencial de ganho muito maior se a nova gestão fizer um trabalho excepcional. É uma forma do XPML11 dizer: eu vendi, mas ainda acredito no potencial desses ativos e quero participar de um sucesso extraordinário. É uma estrutura bem sofisticada, mas vender 9 ativos de uma vez, mesmo com essa aposta secundária, não pode passar a ideia de que o fundo está se livrando dos seus ativos piores? Não tem um risco de imagem aí? Essa é uma pergunta excelente e toca no cerne da estratégia de comunicação da gestão. A narrativa oficial é a de reciclagem de portfólio em escala. Reciclagem. Isso. Eles argumentam que não estão vendendo ativos ruins, estão trocando ativos bons, mas com indicadores operacionais e potencial de crescimento inferiores à média do portfólio, por uma liquidez massiva. E o que vão fazer com esse caixa todo? Usar para quitar dívidas de aquisições passadas e fortalecer o balanço, focando nos ativos que eles consideram excelentes. E o ganho de capital gigantesco de 278 milhões de reais, ou R$ 4,75 por cota, ajuda a vender essa tese para o cotista. É uma troca de complexidade por simplicidade, qualidade e um caixa robusto, então. Exato. Uma limpeza de balanço de portfólio. Em meio a toda essa movimentação, o fundo ainda trouxe uma novidade na comunicação. Qual foi? Pela primeira vez, divulgou um guidance de distribuição. Basicamente, uma projeção.
O gestor se comprometeu com uma faixa de distribuição para os próximos 6 meses entre 0,86 e 0,92 por cota. Ah, isso é ótimo. Dá muito mais previsibilidade para quem investe. Ouro puro. Reduz a incerteza e mostra a confiança da gestão na capacidade de caixa do portfólio que ficou. E enquanto o XPML11 está nesse grande processo de enxugamento estratégico, seu fundo irmão do setor logístico, o XPLG11, parece estar no modo oposto. Totalmente oposto, expansão agressiva. É um contraste muito interessante de estratégias dentro da mesma casa. Muito. O XPLG11 está a todo vapor. O destaque operacional do mês ilustra bem a força do mercado em que ele atua. No condomínio de Piracicaba, a inquilina Mubis desocupou uma área de mais de 5.000 metros quadrados e no mesmo dia a Caterpillar ocupou o espaço. No mesmo dia. Então, na prática, a vacância foi de 0 horas. 0. Isso não é sorte. É um sintoma da demanda reprimida por galpões logísticos de alta qualidade e bem localizados. Ativos como esse têm literalmente uma fila de empresas interessadas. Mostra a força do portfólio, né? Sem dúvida. E do lado financeiro, o relatório menciona um resultado acumulado significativo, um valor de 2,60 centavos por cota. Para quem nos ouve, o que isso significa na prática? Significa segurança. Tem um impacto gigantesco e muito real. Pensa nesse resultado acumulado como a reserva de emergência do fundo, um colchão financeiro. Entendi. Esse valor, que vem principalmente da venda de um ativo no passado, já é um lucro realizado, mas que a gestão optou por não distribuir de uma vez. Ela pode usar essa reserva para manter a distribuição estável por um longo período, mesmo que um inquilino importante saia ou o mercado passe por uma turbulência. É o que permite ao fundo navegar por incertezas sem que o cotista sinta o solavanco no rendimento mensal. Perfeito. E essa segurança no balanço é justamente o que permite ao XPLG11 ser tão agressivo na sua estratégia de crescimento. Faz todo sentido. O fundo está no meio da sua 8ª emissão de cotas, buscando captar mais de R$1 bilhão, ao mesmo tempo em que avança nas negociações para uma potencial aquisição bilionária dos ativos dos fundos RBLL11 e RDLI11. Então ele está crescendo a partir de uma posição de extrema força financeira. Exatamente. Enquanto o XPML11 vende para otimizar, o XPLG11 acumula caixa e lucros para comprar e expandir. São duas faces da gestão ativa de alto nível. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.